Olá, amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Há um tempo atrás, nós tivemos a reunião de homens e neste encontro, juntamente com os homens, o que trouxe a palestra, ele nos apresentou o texto de Ezequiel 47, de 1 a 8. Eu achei bem interessante esta palavra, achei bem pertinente, mas depois me chamou tanta atenção que resolvi analisar mais profundamente esse texto e pude observar algumas coisas em que não fora falado naquele momento. Bem, o texto de Ezequiel 47, de 1 a 8, diz o seguinte: as águas que saem do templo. O homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi águas saindo debaixo da soleira do templo, e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. As águas desciam debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, conduzindo-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, enquanto ia, mediu 500 metros, e levou-me pela água, que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 metros e levou-me pela água que batia a cintura. Mediu mais 500 metros, mas agora era um rio, e eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: estas águas fluem na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Pude observar algumas questões ali em que foram bem práticas na minha vida. Primeiro, da onde sai a água? A água sai de um lugar extremamente especial. Na época, para nós encontrarmos a Deus, ou para que alguém encontrasse a Deus, assim como Ezequiel, ele tinha que ir até o templo, tinha que ir até Jerusalém, e ali no templo ele sentia a presença de Deus e estava com Deus. Hoje, a água flui de Cristo Jesus. Cristo Jesus é a água da vida, e por isso que nós devemos andar dentro desta água. Andar conforme Cristo Jesus quer com que nós venhamos a andar, porque Ele é a água e nós podemos encontrá-la em qualquer lugar. Nós podemos ver também a relação em que nós podemos ter com relação à água do Espírito de Deus. Quanto mais nos aprofundamos em conhecer ao Deus em que nós servimos, mais nós nos envolvemos somos envolvidos por esta água. Mas o interessante é que tudo dentro daquilo em que Deus permite. Nós, quando começamos a entrar na água, a água chega ao tornozelo. E assim, ainda assim, estamos com os pés firmes em terra. E quando chega a água no joelho, ainda assim continua firme a terra, mas já sentimos um pouquinho mais desta água. Até o tornozelo ainda é suportável, é sustentável. Eu não sei você, mas eu já fui algumas vezes na praia em julho, numa situação bem fria. Quando a água chega ao tornozelo, nós já sabemos que não podemos entrar nesta praia porque ela está extremamente gelada. E sentimos esta água no tornozelo. Mas quanto mais nós entramos nesta água, mais nós sentimos em relação à temperatura, em relação à corrente, em relação àquilo em que ela tem a oferecer a cada um de nós, em relação aos perigos em que ela pode ter. Mas a água do Espírito de Deus, ela está sempre presente em nossa vida, daqueles em que servem a Cristo Jesus, ou servem de todo o coração. Conforme nós vamos indo para a frente, conforme nós vamos indo avançando no conhecimento e no entendimento de quem é Cristo Jesus e de quem é Deus,
Deus, nós vamos cada vez mais a fundo dentro daquilo em que o Senhor quer nos fornecer ou quer nos dar como privilégio de podermos ter como experiência. E o interessante é que andando mais um pouco chega à cintura, mas ali nós já percebemos um pouco mais em relação a como se encontra esta água. Mas o melhor mesmo é quando nós chegamos a um ponto em que os pés já não estão mais firmes em terra, mas nós estamos envoltos pela água. E a partir daquele momento, agora, não podemos mais deixar de lado ou deixar de confiar no Deus em que nós cremos, pois nós não estamos mais firmes em nós mesmos, mas firmes e confiantes de que Deus irá nos guardar e nos proteger. E o interessante é que nós somos envolvidos por esta água, pelo Espírito de Deus, a tal ponto de nós podermos ser levados por esta água e não podermos mais atravessar, pois é muito fundo, tem muito mais ainda a nós explorarmos e a nós podermos alcançar, pois é algo em que a nado não vai além, mas estamos lá, envoltos pelo Espírito Santo. E o interessante é que quando nós observamos essa questão, nós podemos ver de que à margem do rio existe algo formidável em que está crescendo. As árvores em cada lado do rio, a água flui em direção ao mar, mas assim deixa os seus frutos, deixa a sua beleza em volta de seu rio, dando assim a certeza de um resguardo, de um cuidado, onde a nossa vida florescerá e dará aquilo em que precisa para que outros possam ver o quanto a nossa vida tem sido frutífera por nós deixarmos a nossa vida ser levada por Cristo Jesus. Isso foi muito importante na minha vida. Foi algo em que me marcou. E eu espero que o Espírito Santo possa marcar a tua vida. Eu espero que Cristo Jesus seja o centro de sua vida e que você possa fluir nestas águas em que Cristo Jesus tem a oferecer. Que Deus te abençoe e te guarde, e que assim você possa ser cheio do Espírito Santo em navegar ou nadar nestas águas, até um dia o Senhor nos chamar. Amém.